Bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler para a nossa meditação do devocional de hoje, em Marcos capítulo 5, versículo 24 a seguir. Em especial a história da mulher que tinha 12 anos, que tinha um fluxo sanguíneo. Diz assim a palavra: E foi com ele seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente eu tocar nos seus vestidos, eu ficarei curada. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, tremendo, aproximou, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Nós precisamos entender que às vezes a nossa fé ela é demonstrada nas nossas formas de atitude. Essa mulher ela teve a sua fé elogiada por Jesus porque ela teve uma atitude, ela teve atitude. Existem pessoas que esperam que os milagres de Deus aconteçam nas suas vidas, porém elas não têm nenhuma atitude para que o milagre possa acontecer. Olha bem, a palavra de Deus diz que aquela mulher, ouvindo falar de Jesus, ela não convivia com ele, ela não era uma discípula dele, ela simplesmente ouviu falar de Jesus. Ela tinha um desejo tão grande de ser curada, e a Bíblia diz que ela já tinha padecido muito nas mãos dos médicos, talvez ela tenha sofrido, sido alvo de muitas experiências à medicina da sua época. Ela gastou tudo que ela possuía, ela gastou muito dinheiro, muito recurso financeiro, buscando uma solução para o seu problema. Mas tudo isso foi em vão. Mas simplesmente um dia ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela teve uma convicção de fé no coração dela, que se ela tão simplesmente tocasse na roupa dele, ela não precisaria da sua atenção, ela não precisaria dele conversar com ela não precisaria que ele fizesse algum movimento com as mãos, alguma coisa, não. Simplesmente se ela conseguisse tocar na roupa dele, ela seria curada. Aquela mulher, ela teve uma atitude extraordinária, diferente de outros personagens bíblicos. Aquela mulher, ela não podia estar entre a multidão, porque quem tinha um fluxo de sangue era considerada imunda, e quem tocasse na pessoa imunda se tornava imundo também, segundo a lei de Moisés, segundo a religião daquela época. Aquela mulher sabia de uma coisa: se eu tocar nele, ele não fica imundo por causa do meu toque, mas eu fico pura por causa do toque dele. Nós, quando apresentamos a Deus as nossas culpas, nossos pecados, quando nós lançamos em Deus tudo isso que é causa da nossa ansiedade, nós não contaminamos Deus. Muito pelo contrário. É Deus que nos purifica de toda essa mancha e nos faz de novo limpos na tua presença. Davi, no Salmo 50, ele disse: purifica-me e eu ficarei limpo, lava-me e eu ficarei mais alvo do que a neve. Davi já tinha consciência do poder do perdão de Deus para a sua vida. E eu quero te falar que aquela mulher, o que mais destaca na manifestação da sua fé é justamente uma coisa chamada atitude. Ela teve atitude. Ela teve atitude de tocar em Jesus pela fé. Ela se moveu, ela extravasou as regras, ela passou no meio da multidão
Eu acredito, eu faço uma imagem mental aqui, daquela mulher se arrastando, porque a multidão era muito espessa, era difícil ela chegar andando onde estava Jesus. E a Bíblia diz que ela tocou na orla do seu vestido. O que dá a entender é que ela tocou na barra do vestido de Jesus. E naturalmente a barra poderia ser na manga, mas não acredito que seja. Ela não estava de pé à altura dele, senão ele perceberia a chegada dela. Na verdade, ela tocou nele de forma muito sutil. Eu acredito que aquela mulher estava se arrastando. Eu acredito que ela estava fazendo um esforço incrível, de joelhos ou agachada, se arrastando debaixo daquela multidão para tocar na orla do vestido de Jesus. Mas o que importa é a atitude. No capítulo 5 de João, Jesus ele vai a um lugar onde estava cheio de pessoas enfermas, chamado o tanque de Betesda. E ali, aquele povo estava esperando o movimento das águas para que recebessem uma cura e um milagre. Jesus foi lá especificamente para curar um paralítico que tinha lá. Jesus, quando chega, ele faz uma pergunta que talvez alguém pudesse criticar a pergunta de Jesus. Ele fala assim: tu queres ser curado? Todos que estavam ali tinham esse objetivo. Mas Jesus precisava saber se isso era verdadeiro, se era sincero, se isso era real, se realmente era isso que ele queria. E aquele homem, em vez de dizer que queria ser curado, ele começou a lastimar da sorte e a reclamar dos outros. Ele disse assim: olha, Senhor, toda vez que o anjo move as águas, eu não tenho ninguém que me ajude. Ou tu entra antes de mim. Eu nunca entro, porque ninguém me ajuda, ninguém me joga lá dentro, ninguém me ajuda a chegar lá no tanque. E eu estou aqui e não recebo o meu milagre. Eu gostaria de analisar a diferença dos dois. Jesus foi lá para curar o paralítico. E quase que ele não foi curado por causa das suas respostas. Jesus que tinha decidido fazer isso. Deus tinha feito, manifestado a sua misericórdia sobre aquele homem de uma maneira extraordinária. Ele foi curado, mas a conversa não foi tão boa. Mas nós vemos diferente. Alguém que não faz parte do plano. Alguém que não faz parte do projeto. Alguém que não era notada, alguém que não era percebida, alguém que Jesus não tinha planejado fazer um milagre na vida dela. De repente essa pessoa chega e rouba um milagre. Não rouba no bom sentido. Ela agarrou-se ao seu milagre, porque ela teve atitude. Sabe o que falta muitas vezes na vida dos crentes? Atitude. Eu vejo muito crente falar assim: olha, eu não estou indo na igreja porque eu estou fraco. Vai ficar mais fraco ainda. Eu não estou lendo a Bíblia porque eu estou fraco. Vai ficar mais fraco ainda. Eu não estou orando porque eu estou fraco. Vai ficar mais fraco ainda. Eu não estou jejuando porque eu estou fraco. Vai ficar mais fraco ainda. Porque, na verdade, o que vai fortalecer alguém é a atitude. Você tem que passar por cima dessa tua fraqueza e orar a Deus. Você tem que passar por cima dessa tua fraqueza e ler as Escrituras. Você precisa passar por cima dessa fraqueza e se mover do seu lugar e procurar ir na igreja. Aquela mulher andou, sabe-se lá que distância para chegar onde estava Jesus. Para nós é muito mais fácil chegar em um culto, chegar numa igreja, para nós podermos tocar em Jesus pela fé, participando de um culto e fortalecendo-nos de novo para nós prosseguirmos a nossa jornada. Se nós não morremos ou não fomos arrebatados, a nossa jornada ainda não terminou. Nós ainda não chegamos na vida eterna. Isso pode significar que nós podemos fracassar antes de chegar a esse momento. E eu quero te dizer uma coisa. A tua atitude define a tua fé. A tua atitude define se você realmente crê em Deus. Lembra quando o povo saiu do Egito para a Terra Prometida? Eles pararam à beira do Mar Vermelho, montanhas de lado, mar na frente, o exército de Faraó ao seu encalço, indo atrás deles. Aquele povo achou que era o fim. Iam ser massacrados ou levados de volta os que sobrassem para ser escravos. Reclamaram a Moisés. Faltou atitude. Moisés fala com Deus. E Deus diz: Moisés, por que tu está orando a mim? Diga ao povo que marche. Irmãos, a expectativa era ruim. Era muita água diante deles. Mas a ordem de Deus era que eles marchassem. Simplesmente manda o povo marchar.
Moisés ergue a sua vara e o mar é dividido em duas partes e o povo atravessa em terra seca. O que Deus cobra de Moisés? Atitude. Muitas das vezes nós até já oramos. Moisés já havia orado. Deus tinha falado, vou levar esse povo à terra prometida, Moisés, o caminho é esse. Só que eles esqueceram de pensar que para Deus não existem impossíveis. Às vezes você deixa de pensar que para Deus não tem nada impossível na tua vida. Olha bem, Deus, ele tem um propósito de abençoar você. Mas ele espera que você se mova. Se tu não erguer o teu cajado, o mar não abre. Se tu, como o exército de Josafá, não cantar louvores, não vence a guerra. Se tu não der ordem para o sol parar, o sol não para. Se você não se esforçar para chegar onde está Jesus, onde você tem acesso à presença dele, você não vai chegar. Eu quero te falar que a fé daquela mulher foi traduzida em atitude. A atitude daquela mulher fez com que ela recebesse o seu milagre. 12 anos. 12 anos para aquela mulher receber um milagre. Até que ela teve a atitude certa. Mas ela era mulher de atitude. Ela buscou os médicos. Ela gastou o que tinha. Só que nada daquilo conseguiu resolver seu problema. Mas o dia que ela teve a atitude certa de correr para Jesus, os seus problemas foram solucionados. Você quer que Deus resolva os seus problemas? Você quer que Deus te cure essa enfermidade? Você quer que Deus abençoe a tua casa, a tua família? Você quer que Deus remova de você essa depressão, essa angústia, esse sofrimento? Eu vou te ensinar a receita. Corre para onde está Jesus. Corre para Ele e toque nele pela tua fé. Talvez Ele esteja esperando de você simplesmente uma atitude. Você não vai ficar forte em casa. Sem Jesus, sem igreja, sem conhecimento, sem palavra, sem oração? Não. Mas se você caminhar para o lado dele, disposto a participar de todas essas coisas, ele vai te fortalecer. Que Deus te abençoe nesse dia. Que seja hoje um dia de recomeçar a tua jornada. Que seja um dia que você fortaleça para continuar essa jornada. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.